E aí, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à primeira aula de Química da apostila. Na apostila do Enem vocês vão encontrar esse conteúdo na página 139, enquanto que na apostila da SpaceX é na página 107. O conteúdo nesse começo é o mesmo para os dois, porque são os conceitos básicos de Química. Então é por isso que o começo é igual. Então, divirtam-se. Ou eu deveria chamar uma vinheta agora. Então, é aqui que começa. A ciência é uma parte do conhecimento humano que tenta explicar como a natureza funciona e quais são as leis que comandam o seu funcionamento. Também tenta utilizar esse conhecimento para o benefício humano, né, o benefício da humanidade. É a primeira coisa que diz. Bom, a gente tem que definir ciência porque a química faz parte da ciência, na verdade, assim como várias áreas do conhecimento. E o importante da gente entender é que a ciência ela procura por padrões. Ela utiliza conhecimentos da matemática e de outras áreas, é claro, e estuda a natureza. E a partir das conclusões que a gente chega, nós criamos modelos, teorias, algumas coisas desse tipo e construímos nosso conhecimento da natureza, e depois a gente aplica isso para construir bens, para conseguir também lidar com impactos que a própria natureza possa criar, e também para gerar energia e outras coisas desse tipo. Então, o primeiro tópico, a primeira frase que vocês têm aí é a definição de ciência, mas pessoal, pensem que essa definição de ciência é uma definição muito simplista. Existem milhares de páginas escritas para debater qual seria a melhor definição de ciência, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia inicial, um conceito inicial sobre isso. Bem, logo abaixo disso vocês veem essa frase, essa pergunta, como se descobrem as coisas em ciência, e vocês veem uma sequência de passos, digamos assim. Esses passos poderiam ser o método científico. Na verdade, é bem importante entender para trabalhar com ciências, física, química, biologia e também, de certa forma, a matemática relacionada, entender o que é o método científico. Ele tem uma maneira específica de agir e ele é mais do que, ele é uma metodologia de como tu descobre as coisas. Tá? Ele é um processo que testa ele mesmo, digamos assim, e ele serve justamente para a gente, é um método da gente adquirir conhecimento. Qual é a sequência? Na verdade, pessoal, quando eu digo método científico, eu não estou pedindo para vocês que, quando digo para vocês aprenderem o método científico, não é que vocês vão ser cientistas, não que seja algo ruim, mas é que basta entender como é que é a sequência desse método que vocês vão perceber que vocês usam isso até no próprio dia a dia. O método científico em si não tem um caminho exato para percorrer. Esse aqui é só um exemplo, tá? Às vezes em biologia vocês veem outro caminho, mas essencialmente começa assim, ó. Tu tem algum tipo de problema que tu quer resolver e tu precisa gerar uma hipótese. Como assim? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simplificado e rápido. Digamos que eu tenho uma lanterna e ela não liga. E aí eu tenho que começar a pensar o que pode ser que está fazendo ela não ligar. Bom, isso que eu vou pensar são hipóteses. Talvez ela não liga porque acabou a pilha. Bom, aí eu entro no teste experimental. Eu abro a lanterna, verifico, coloco pilhas novas e verifico se ela liga ou não liga. Se ela ligar, solucionei o problema, mas se ela não ligar, eu volto e elaboro outra hipótese. Talvez ela não liga porque a lâmpada está queimada. Então eu vou lá, abro a lanterna, troco a lâmpada e testo novamente. Então aqui vem um ponto interessante, ó. Hipótese é alguma coisa que não foi confirmada, é alguma ideia que eu tenho, mas eu preciso testar com experiências essa hipótese. Aí depois desse passo, quando eu tenho vários resultados, eu vou fazendo observações. Eu vejo, olha, com a lâmpada funcionou, com a pilha nova funcionou, eu vou anotando. Aí a gente tem dois tipos essenciais de observações, que são as quantitativas e as qualitativas. Quantitativa vem de quantidade, então tem mais a ver com números. E qualitativas é de qualidade, do tipo, olha, a lâmpada acendeu. Agora, se eu colocar a lanterna, ela utilizou 3 volts de voltagem, no caso. Então,
Aí foi uma observação quantitativa. Quando eu tenho respostas, no caso, eu construo uma lei. A lei não se aplica, a lei é um pouco mais complicado porque depende um pouco da área do conhecimento, mas geralmente a lei é uma regra matemática. No caso das ciências biológicas, por exemplo, a lei é enunciada como frases, só que a lei ela não explica o porquê. A lei é apenas a verificação de um fato. Algo do tipo, troquei a lâmpada, a lanterna acendeu. Por quê? Ah, não sei. A lei mostra apenas os fatos. Então, por isso que às vezes falam em lei da gravidade. Ela não explica por que a gravidade existe nem nada disso, é a lei da gravidade. Ela apenas diz matematicamente como um objeto vai se comportar pela ação da gravidade. É isso que significa. Quando eu quero uma explicação, eu preciso de uma teoria. A teoria, ela pega todas as hipóteses que deram certo, todo o conjunto de experimentos que foi feito, todas as leis, todas as observações, e aí ela utiliza isso para explicar. Olha, eu testei, troquei a lâmpada, eu vi que a lanterna passou a acender quando eu fiz isso. Troquei a lâmpada, troquei as pilhas, carreguei a lanterna, seja lá o que for. Então, eu tenho um conjunto de explicações de como a lanterna funciona e por que ela funciona. Nota que ciências é um pouco diferente, não é que nem o dia a dia. No dia a dia eu posso dizer assim, ó, eu tenho uma teoria, eu acho que vai chover hoje. Ok, isso pode dizer no dia a dia. Mas quando a gente está falando do conhecimento científico, a palavra teoria, ela muda completamente de significado. A teoria passa a ser o mais alto grau de comprovação de alguma coisa. Se a ciência chamar algo de teoria, é porque foram feitos tantos testes, mas tantos experimentos e tantas pessoas tentaram destruir essa teoria, que até agora ela funciona e ela consegue explicar a natureza com bastante grau de certeza. Vejam bem minhas palavras. Quer dizer, uma teoria, ela não é finalizada. Por exemplo, a teoria do Big Bang não quer dizer que é 100% certo, mas é a melhor explicação que a gente tem até o momento, de acordo com tudo que a gente observa. Pessoal, uma teoria tem que ser capaz de explicar absolutamente tudo que a gente está vendo na natureza até o momento. Ah, mas e se aparecer uma coisa nova que não é explicável por essa teoria? Sinto muito. Aí vai começar o ciclo novamente. Depois da teoria no esquema de vocês, tem o modelo. O modelo é uma explicação visual da teoria. Tá? Pode ser por computador, pode ser um modelo matemático, pode ser uma maquete feita de papelão. Só que quando surge um novo problema que a teoria não explica, a gente tem que começar o ciclo novamente. Olha, descobrimos uma coisa nova, nossa teoria está errada, então vamos lá, vamos levantar novas hipóteses. Como as teorias têm muita comprovação, essas teorias precisam realmente de que algo muito, muito inexplicável aconteça para serem totalmente abandonadas. Mas o ponto principal é, a ciência, pessoal, ela não é algo fixo. Ela é com base nas teorias, as teorias têm alto grau de confiabilidade, mas elas não são infalíveis. Podemos descobrir coisas novas, elas podem se modificar com o tempo, mas tem um detalhe. Tu não pode substituir uma teoria por outra coisa, outra teoria, que não explica tudo. Como assim? Ora, imagina que eu tenho 1000 perguntas e a minha teoria atual explica 900 delas. Eu não posso trocar minha teoria atual por outra que explica 6. Entendeu? Eu preciso, sempre que for substituir, uma teoria que explica tudo que eu já sei e novos fatos. Pessoal, esse método da ciência funcionar é meio cruel, mas ao mesmo tempo faz ela funcionar muito bem. Porque todo cientista quer derrubar teorias. Porque quando ele derrubar uma teoria, quer dizer que ele tem uma explicação melhor ainda e a pessoa automaticamente fica famosa, digamos assim. Uma teoria que está sempre tentando ser derrubada há uma centena de anos é a teoria da relatividade de Einstein. Então a gente tem esforços de inúmeros cientistas tentando derrubar essa teoria, mas é da seguinte forma: a relatividade de Einstein faz previsões sobre muitas coisas,
sobre como se comporta o macroscópico, ou seja, as galáxias, como se comporta as estrelas, e a todo momento as pessoas tentam ver se em algum momento ela vai falhar, porque se ela falhar a gente precisa de uma nova. Por enquanto ela não falhou em todos os testes que foram feitos, tá? Quer dizer que ela é muito confiável. Graças à teoria da relatividade, por exemplo, é que a gente tem o sistema de funcionamento de satélites e GPS, porque sem ela a gente erraria os cálculos, não teria como fazer os cálculos da posição do satélite simultâneo com a posição dos veículos, objetos na Terra. Bom, pessoal, em outra aula mais contextualizada eu posso aprofundar bem mais essa história do método científico, porque é central entender o método científico para entender ciência, pessoal. Para entender como funciona uma vacina, para entender como funciona uma descoberta, uma pesquisa, o método científico é uma das coisas mais importantes, até para o conhecimento humano. Mas agora a gente vai entrar diretamente nos conceitos de química.